Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN a ministra interina da Cultura e secretária executiva da pasta, Mariana Ribas. Ela está aqui em Campo Grande para a etapa sul-mato-grossense do Circuito Cultura Gera Futuro. Aqui na CBN nós vamos falar com ela, que está percorrendo aí as 5 regiões do Brasil, vai até julho esse circuito, que se chama Cultura Gera Futuro e que tem o objetivo de capacitar produtores culturais e gestores públicos para lidar com os mecanismos de fomento à cultura disponíveis no governo federal. Equipes do Ministério da Cultura estão fazendo essa peregrinação pelo país, já que este ano existem aí 1.350 bilhões de reais para a Lei Rouanet, cerca de 300 bilhões de reais para a Lei do Audiovisual e cerca de 1.2 bilhões para o programa Audiovisual Gera Futuro. E é sobre isso que nós vamos conversar com a ministra. Ministra, em primeiro lugar, muito obrigado pela gentileza de falar com a CBN. Bom dia. Olá, bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Hoje a gente veio ao Mato Grosso do Sul para fazer o 10º encontro do Circuito Cultura Gera Futuro, e o principal objetivo dessas visitas que a gente tem feito em todos os estados, né, nas capitais desses estados, é justamente fazer uma aproximação do Ministério da Cultura e das políticas do governo federal para a área, com os produtores, com os realizadores e com os gestores, né, que trabalham na área cultural. A gente vai passar hoje o dia todo conversando a respeito dessas políticas. A gente tem a oportunidade de se aprofundar nesses assuntos e, claro, de trocar, né, fazer um intercâmbio entre as experiências do poder público com a sociedade civil. A gente vê valores aqui, bilionários de dinheiro, mas o produtor, de um modo geral no Brasil, ele aprendeu a captar recurso ou ainda é um problema grave para a cultura? A captação de recurso é a parte mais complicada, né? Porque a gente tem aí a etapa de inscrição do projeto, então essa fase a gente consegue vencer através de da implantação de escritórios de projetos ou da própria articulação e capacitação das pessoas que fazem essas inscrições. O projeto em seguida ele é aprovado ou não pela nossa comissão de incentivo, e a parte, né, que vem posterior, a parte posterior, que é a da captação, que é a mais complicada, porque quem faz a escolha dos projetos que vão ser patrocinados são as empresas. Então eu tenho dito em todos os encontros que é muito importante fazer a articulação com as empresas, né, poder público, sociedade civil e iniciativa privada, para que as empresas entendam a importância desses investimentos em cultura nas regiões onde elas têm sede. Hoje esses encontros todos, né, nas 27 capitais, eles funcionam como? Quem está interessado pode ir, quem está interessado em financiar também pode? Eles vão atrás de organização? Na verdade, o encontro ele é aberto ao público de uma maneira geral, né? Mas é claro que os realizadores e os gestores que trabalham diretamente com a cultura acabam sendo aí o nosso público-alvo, e são as pessoas que comparecem lá para participar do evento com a gente. Mas quem quiser estar hoje lá a partir das 10 horas no Sebrae vai ser muito bem-vindo. O encontro dura o dia todo. Na parte da manhã eu faço uma apresentação a respeito dos dados, né, da Rouanet, dados de fomento direto. Inclusive eu entro aí na seara dos estados e dos municípios, então eu vou falar especificamente sobre o estado do Mato Grosso do Sul hoje, para que as pessoas entendam como é que a situação atual se encontra e o que a gente precisa fazer para melhorar, né? O estado hoje é o 18º no ranking aí de captação de recursos, captou em 2017, se eu não me engano, pouco mais de 2 milhões e 100, então, de mais de 1 bilhão. Então eu acho que o que a gente tem que fazer, né, hoje é pouco, é dar ferramentas para que os produtores comecem a se articular junto com o poder público e iniciativa privada para mudar essa situação. Quando a gente fala isso, a gente também, assim, existem muitos produtores, aqueles pequenos, os médios e os grandes, que geralmente os médios e os grandes são que já conhecem o caminho, mas é aberto a todos, né? Aberto a todos, né? E para as empresas, claro, a gente precisa que elas sejam aí na hora de fazer a declaração anual do imposto de renda. Isso tem que ser feito com base no lucro real. Tem muitas empresas, inclusive, que podem patrocinar e não fazem por falta de conhecimento. Então, quando a gente fala de capacitação, a gente fala de capacitação para os produtores, né? Para os proponentes e também para os empresários. Porque existe um senso comum, né? E às vezes é fruto até de críticas a quem toma dinheiro, a quem é enquadrado nas leis Rouanet, as leis de incentivo público para a cultura, de que isso é errado e de que você está tomando dinheiro para fazer, enfim, às vezes eles são criticados por isso. A Lei Rouanet realmente é fruto, hoje em dia virou sinônimo até de
de usar dinheiro para falar mal de alguém, enfim, partindo, né, do ponto de vista da cultura. Não é bem assim, não é tão fácil para alguém ter acesso à lei, não é simplesmente o governo dando dinheiro para quem vai produzir ali o que ele quer com a lei, né? É um pouco mais complicado que isso. Sim, como é o fruto, né, desse orçamento, ele vem da renúncia fiscal, a verba, claro, ela parte do governo, mas como a escolha é feita pelas empresas, é claro que as empresas, quando pensam em definir os projetos que vão ser patrocinados, elas levam em conta aí a política de patrocínio de cada uma delas, que às vezes está bem definida e às vezes não. Em relação aos projetos inscritos, eu acho que não cabe ao Ministério da Cultura definir o que é cultura, o que não é, o que é ou não é mais importante, porque o nosso país é um país muito rico e a gente precisa aprender a respeitar as diferenças e as manifestações culturais. A gente, inclusive, desconhece os projetos que são feitos. Tem muitos projetos importantes de cunho social que são realizados através da Lei Rouanet que as pessoas simplesmente não sabem. Por favor, a gente viu aqui, eu vi vários projetos, né? Tem a Lei Rouanet, tem a Lei do Audiovisual. Sim. E o programa Audiovisual Gera Futuro. Exatamente. Só falasse um pouquinho mais sobre ele. Então, essa hashtag Audiovisual Gera Futuro, ela não veio programa, ela veio da campanha Cultura Gera Futuro. Uhum. É uma campanha forte. A gente tem pedido ajuda aí das pessoas para que elas compartilhem essas hashtags. Então, a gente tem Audiovisual Gera Futuro, Teatro Gera Futuro, Dança Gera Futuro, e a gente tem a Agência Nacional do Cinema e a Secretaria do Audiovisual, que são os órgãos que executam aí toda a política pública que o Conselho Superior de Cinema, junto do Ministério, elaboram. A gente tem dentro do audiovisual o Fundo Setorial do Audiovisual, que é composto aí por verba do próprio setor através do pagamento de uma contribuição chamada Condecine. Esse fundo arrecada mais de 1 bilhão por ano, então a gente tem aí dinheiro da própria atividade sendo reinvestido no audiovisual. Como é que vai se dar essa etapa de Campo Grande? Como é que essas etapas se dão? Como é que são os treinamentos? Como é que são as palestras? A conversa que vocês acabam tendo tanto com os produtores quanto com empresários ou com a comunidade de modo geral? Bom, agora na parte da manhã a gente vai fazer uma introdução rápida, vai trazer esses dados aqui, a gente vai falar do estado especificamente e do Brasil de uma maneira geral. Depois do almoço, a gente começa a aprofundar esses temas, então a gente vai falar especificamente de Rouanet e a gente vai falar especificamente também do audiovisual. A gente tem um espaço para dúvidas e claro que a gente tem aí de mais importante é o legado que o Ministério vai deixar. Eu acho que a partir desses dados que a gente vai mostrar hoje, né, cada estado e cada município, junto do poder público, claro, consegue entender, acho que 2 perguntas básicas, né? Onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Que números a gente quer ter daqui a 5, daqui a 10 anos, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade e, claro, sempre pensar em melhorar. Ministra, a senhora está, ministra, neste momento, eu gostaria que a senhora falasse do cenário cultural, qual é a percepção, como é que está a nossa cultura hoje, como é que está o apoio, como é que está a força cultural desse país? Bom, a nossa força cultural, ela é de capacitação, então não é fácil ter acesso ao dinheiro público. Eu acho que essa é a única coisa que falta, de fato, a gente se profissionalizar. Alguns setores são bastante informais, então para trabalhar com dinheiro público, infelizmente a gente tem que ter um pouco mais aí de burocracia, mas esse é um desafio diário nosso. Mas eu não tenho o que dizer, eu acho que o Brasil é incrível, é um país rico e eu, como defensora da cultura, sempre peço mais orçamento, mais investimento, mais renúncia fiscal. Eu acho que a gente faz muito com muito pouco e a gente tem aí um poder de desenvolver muito mais ainda a nossa indústria. O projeto também tem a intenção, porque nós temos o Brasil é um país gigante, tem lugares que têm culturas próprias, né, e completamente diferentes, tem as comuns, mas também tem essas diferentes. O Ministério trabalha até para tentar conseguir trazer de volta, porque tem gente que nasce em Mato Grosso do Sul, mas costuma consumir cultura de outros estados, às vezes nem sabe muito bem quais são aqui os nossos folclores, enfim, todas essas questões culturais. Isso também é trabalhado no Ministério da Cultura para que cada região não perca isso? Sim, a gente inclusive acabou de lançar um edital de cultura popular,
que é em formato de premiação. Então a gente permite a inscrição tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física, tá? É um modelo bastante simples aí de ser aplicado. As inscrições são bastante fáceis de serem feitas, e como o repasse é feito através de um prêmio, a gente não tem aquela prestação de contas, né, ao final do projeto, que é mais complicado, e sim um relatório de execução e um termo de compromisso que é assinado assim que o projeto é selecionado. Eu acho que esse prêmio ele consegue resgatar um pouco dessas culturas que por vezes acabam se perdendo aí por falta de incentivo, mas a gente precisa também que os estados e que os municípios estejam juntos do Ministério da Cultura para a gente caminhar na mesma direção. Vocês sabem que como o país é um país bastante grande, é muito difícil, né? E a gente tem aí 5.570 municípios, se eu não me engano. Isso. Então, a gente precisa que o poder público esteja junto do Ministério da Cultura, que a gente estabeleça as relações onde, caso, né, a gente ainda não tenha, para que a gente descentralize muitas vezes essas verbas através dos convênios que podem ser firmados, que os próprios estados e municípios façam a seleção desses projetos. Até, né? Exatamente. E você sabe que a legislação às vezes é diferente. Então, o modelo de contratação que você usa no governo federal pode ser muito mais simples, às vezes, numa determinada região. E às vezes uma empresa local também, aí partindo para o setor privado, não pensa muito pensa em tudo, menos em patrocinar um evento cultural. Pois né? O produtor, eu costumo dizer que às vezes o produtor pega na mãozinha, né, e leva o empresário lá, porque eu digo que a união é a força. Se a gente não começar a se articular, a se unir, poder público, iniciativa privada, sociedade civil e as pessoas que não estão ligadas diretamente à área de cultura, a gente não vai caminhar, porque a gente precisa que as pessoas estejam juntas nessa batalha. E para isso é que a gente está fazendo esse encontro hoje. Os dados são bastante impressionantes, que a gente vai mostrar lá hoje. A gente tem um panorama aí de captação para as 5 regiões do Brasil em relação aos recursos da Rouanet, mas aí quando a gente mostra o número de projetos que a gente de fato recebe lá de proposta e também mostra a concentração econômica que existe no nosso país, a gente consegue entender aí o porquê da consequência disso. Então o que a gente está fazendo na verdade é cuidar da causa para que daqui a alguns anos o nosso cenário seja mais justo até para o restante da população. Ministra, a gente sabe o quanto é importante essa sua caminhada pelo país. Hoje a senhora completa aí a 10ª capital, a 10ª região, tem 17 pela frente. A gente deseja que a senhora tenha êxito nesse trabalho, desejar que a senhora seja e a sua equipe sempre bem-vinda ao Mato Grosso do Sul, a Campo Grande, e que a nossa cultura continue sendo sempre muito valorizada. Muito obrigada, Otávio. Você que está nos ouvindo agora e puder estar com a gente lá a partir das 10 horas. Se não puder estar às 10, na parte da tarde, a gente tem uma apresentação bastante bacana, né? No Sebrae. Venham, escutem. Eu acho que é muito importante. O encontro vai ser muito bacana e o Ministério está, claro, à disposição aí para futuras palestras, seminários, encontros ou qualquer participação que a gente consiga aí articular daqui para frente para a gente continuar esse trabalho que tá sendo feito. Conversamos com a ministra interina da Cultura e secretária executiva